Você tem uma criança de 3 anos de idade, você tem um filho de 3 anos de idade, e você diz assim: menino, não entre aí atrás da geladeira, você vai ficar preso. E ele responde para você: eu não vou ficar preso. E a mãe continua dizendo: você não cabe aí. E ele responde: eu cabo. Olhe bem, quantas crianças na língua portuguesa, aqui no Brasil, não reproduziu essa gramática errada? Eu cabo. Eu cabo está errada. Né? Mas pouco importa, naquele momento do desenvolvimento linguístico de uma criança de 3 anos, eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que ela conseguiu compreender que não cabe ou que cabe. Ou seja, ela consegue ter um processo de formação do pensamento. Ora, mas como é que ela chegou à conclusão do eu cabo? Percebendo os padrões linguísticos do grupo social em que ela pertence. E ela vai o quê? Assimilar o padrão linguístico. Tanto que você vai ver, vá para um interior onde as pessoas não têm acesso à educação formal. Então, existem muitos grupos interioranos que pronunciam palavras erradas. E os filhos assimilam as palavras erradas, por quê? Porque identificam na linguagem dos pais os padrões linguísticos e reproduzem. Olhe bem, agora, o que acontece nesse sentido? Numa perspectiva, olhe bem, numa perspectiva da neuropsicologia da linguagem, o que nós precisamos compreender? Precisamos compreender que existe padrões que geram esta linguagem, esse processo de desenvolvimento da linguagem. Eu não estou falando de desenvolvimento da língua, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola. Não é isso que eu estou falando. Os pais não ensinam linguagem aos seus filhos, os pais ensinam gramática. Agora, qual é a questão? Olha o que o Pinker coloca sobre a questão da linguagem. Ainda que os próprios genes, olhe bem, especifiquem o design básico da linguagem, eles tendem a armazenar as características específicas da língua no meio para que a língua, olha só, no meio para que a língua de uma pessoa seja sincronizada com a de todos os outros, apesar da singularidade genética de cada indivíduo. O que ele está dizendo? Que deve existir um design nessa linguagem, deve existir uma estrutura nessa linguagem, uma formação nessa linguagem. Olhe bem, ainda que os genes, os próprios genes, especifiquem o design básico da linguagem, os genes, tendem a armazenar as características específicas da língua no meio para que a língua de uma pessoa seja sincronizada a de todos os outros, para ver, na realidade, o processo de desenvolvimento. Aí, a grande questão do Pinker sobre a linguagem é isso, quando ele fala do mentalês. Olha só, eu peguei um trecho do livro O Instinto da Linguagem. Então, esse é um trecho do livro O Instinto da Linguagem. Na página 93, ele diz o seguinte: Steven Pinker propõe um quadro interessante sobre a linguagem como uma espécie de meio interno de computação. Então, existe um design computacional. As pessoas não pensam em português ou chinês ou Apache, é como ele coloca lá no livro. Pensam numa língua do pensamento. Então, existe uma linguagem peculiar do pensamento. Essa língua, o português, o inglês, o chinês, olhe bem, ele entra nessa perspectiva do design. Essa língua talvez pareça um pouco com cada um desses idiomas. Ele já está teorizando. Olha o que ele quer dizer. É provável que tenha símbolos para conceitos e arranjo de símbolos que correspondem a quem, olha só, a quem fez o que e para quem. Mas para essas línguas do pensamento, perdão, mas para que essas línguas do pensamento sirvam ao raciocínio, o que é raciocinar? Raciocinar é você ter um conjunto de ideias e dar um sentido lógico
Então, para que sirvam o raciocínio de modo adequado, elas teriam de se parecer muito mais umas com as outras do que seus equivalentes falados. Ou seja, existe algo entre, né, o desenvolvimento da minha mente e o aprendizado da língua mãe. E tudo leva a crer que eles não sejam diferentes umas das outras. Olha o que ele vai dizer, olha a palavra que ele coloca. Um mentalês universal. O que, que ele chama de mentalês? A linguagem peculiar da mente, que é universal. Né? Ou seja, todas as pessoas possuem, né, uma linguagem, uma linguagem do pensamento, uma linguagem da mente, uma linguagem da formação, né, que caracteriza a formação dessa mente.